Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Militares. Hoje vamos dar início à nossa aula 06. E aí, Saulo, o que se aborda na sua aula 06? Ela trata de industrialização, assunto de suma importância para a sua prova. Haja vista que a industrialização, muitas vezes, ela pode fazer relações com a globalização, ela acaba fazendo muitas relações com a urbanização, até mesmo com a população. Posso ainda tratar de questões ambientais envolvendo a industrialização. Saulo, fala em industrialização, eu penso em poluentes, por exemplo. Exato. Então, nesse sentido, acaba sendo uma temática da geografia que ela é bastante rica e que ela possibilita fazer essas conexões com outras temáticas dentro da geografia. É importante ressaltar também que a industrialização ela pode se relacionar com a história. Dependendo como for feita a sua abordagem, for falar sobre a Revolução Industrial, a Revolução Industrial acaba sendo vista em história, acaba sendo vista em geografia também, ou ainda quando a gente começa a pensar sobre os ciclos econômicos do nosso país, que é visto em história, de certa forma na geografia também, então acabam fazendo conexões nesse sentido. Então, vamos lá, pessoal, ficar atento a esse assunto de suma importância para a sua prova, conforme eu havia comentado com vocês. Vamos lá. Então, dando início à nossa aula, mas antes disso, caso ainda não nos sigam nas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, canal Estratégia Militares no YouTube, pelo Telegram, e-mail e também minha conta particular no Instagram, prof.sauloterutakami. Então, vamos lá, dando início à nossa aula 06, a primeira parte é sobre revoluções industriais. Ué, Saulo, mas por que está colocado no plural? Está colocado no plural, haja vista que dizemos primeira revolução industrial, segunda revolução, terceira e, na realidade, até é dito quarta revolução industrial na atualidade. Então, é justamente sobre elas que eu vou trabalhar com vocês. E nessa ordem cronológica. No caso, também é importante lembrar que esse assunto sobre revolução industrial, revoluções industriais, ela acaba sendo voltada para a SpaceX. Então, caso você esteja vendo essa aula ao vivo, pensando no Colégio Naval, pensando na ESA, do ponto de vista da geografia, pelo menos no edital, não é abordado sobre as revoluções industriais. Ah, Saulo, mas mesmo assim eu quero tomar contato, eu quero ver, porque de repente você falando sobre a Revolução Industrial pode fazer com que eu tenha algum gancho e pode fazer com que eu acerte uma questão, mesmo essa envolvendo apenas a industrialização do Brasil. Não tem problema nenhum, pessoal, quanto a isso. Até porque, pensando na história, por exemplo, quando falamos da ESA, quando falamos do Colégio Naval, eu não sei dizer se acaba sendo cobrado essa condição de revolução industrial. Então, lembrando mais uma vez, para a SpaceX realmente tem lá um tópico dizendo que a revolução industrial, então é justamente sobre ela que eu farei a abordagem com vocês. Então vamos lá. Conforme eu comentei, fazer então na ordem cronológica. Então, primeiro falar sobre a primeira revolução industrial, 1750-1870. Esse ponto, pessoal, é importante ressaltar o seguinte: não existe uma periodização correta. Tanto é que esses valores, essas datas, melhor dizendo, colocadas, 1750, 1870, são datas o quê? São datas aproximadas. Tanto é que é muito mais fácil você ver a abordagem sobre a primeira revolução industrial falando sobre século XVIII, acabou. Então, não colocando o século, o ano correto, 1750, é porque ele nem é considerado correto. Então, são o quê? São datas aproximadas, pessoal. Então, é em torno disso que eu estou comentando com vocês. Então, vamos lá. Fazer a abordagem sobre a primeira revolução industrial. Bem, substituição da manufatura pela maquinofatura. Então vamos lá fazer essa análise. Bem, quando a gente começa a pensar nos produtos que chegam até a população, eles chegam das mais diversas formas ao longo do tempo. Então, até anteriormente essa chamada manufatura, eu posso falar sobre artesanato. Ah, Saulo, mas nos dias de hoje ainda existe artesanato? É verdade. Artesanato vem da ideia do quê? De fazer com as próprias mãos. Só que pensando nesse período, o que acontecia? Fazia com as próprias mãos, só que chegou o ponto de
além de utilizar as próprias mãos, também começaram a utilizar certas ferramentas mais rudimentares, mais simples, para poder fabricar um dado produto. Um sapato, por exemplo, que fosse. Então, para poder fabricar um sapato, utilizava certas ferramentas, mas realmente era o que? O trabalho manual. Então, quando a gente pensa nesse trabalho manual, utilizando certas ferramentas mais rudimentares, a gente fala da ideia do que? De manufatura. Então, saiu do artesanato, foi para a manufatura. Agora, nessa chamada Revolução Industrial, há essa evolução. A partir da manufatura, passa-se para a maquinofatura. Ah, Saulo, eu leio maquinofatura, eu vou lembrar de máquina? Exatamente, é justamente essa a ideia. Então agora não é mais o trabalho manual, vai ser a máquina que vai fazer o dado produto para você. É claro que vai ser necessário ainda a intervenção do homem para poder fazer o produto, no caso pensando aí no sapato, vai. Nesse período ele vai ter que ficar ali monitorando para poder fazer com que o sapato seja fabricado. Mas a grande diferença é que agora vão ter máquinas trabalhando para o homem. Tanto é que para muitos a Revolução Industrial é considerada a segunda revolução mais importante que aconteceu na história da humanidade. Nossa, a segunda mais? Sim, só perde para a chamada Revolução Agrícola. Foi o período que o homem descobriu que pegando uma semente, colocando no solo, colocando água, começa a germinar, então, quando ele começou a ter a prática agrícola. Depois dessa, é dito que a Revolução Industrial é a segunda revolução mais importante da história da humanidade. Enfim, então é justamente essa ideia quando a gente fala de passar da manufatura para a maquinofatura, e foi o que aconteceu na primeira Revolução Industrial. Depois, por que na Inglaterra? Por que na Inglaterra? Então isso acaba sendo uma pergunta que é bastante pertinente. Fala-se Revolução Industrial, vem à cabeça de fato Inglaterra. E a gente acaba se perguntando, mas por que foi na Inglaterra? Não poderia ter sido no Japão, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar? O que faz com que fosse na Inglaterra? Bem, na verdade, diversos fatores contribuíram para fazer com que começasse a Revolução Industrial na Inglaterra. Primeiro, considerando a época, de longe, a Inglaterra era a nação que tinha a maior influência política, era a nação mais militarizada e também era a nação mais rica. Considerando o período das grandes navegações, a Inglaterra, assim como outros países, conseguiram se enriquecer, só que a Inglaterra conseguiu se destacar mais em relação a esse chamado capitalismo comercial. Então, com esse acúmulo de capital, o que os ingleses começaram a perceber? Perceberam que as grandes navegações, essa época de mercantilismo, metalismo e assim por diante, era lucrativo? Sim, era lucrativo. Só que eles começaram a perceber que poderia ser mais lucrativo ainda. Então, começaram a trabalhar para poder fazer o quê? Ter uma fabricação maior dos produtos, aumentar a produtividade e assim conseguir comercializá-los em larga escala. Não é à toa que quando a gente começa a pensar na primeira revolução industrial, a gente acaba fazendo vários ganchos com o quê? Com a abolição da escravidão. Nossa, tem relação, Saulo? Ou se tem relação? Tanto é que, quando a gente fala em relação aos escravos, pensando nesse período, ele recebia salário? Não. Então, uma pessoa precisa ter salário para poder utilizar o seu salário para poder comprar um produto. Considerando a Revolução Industrial, qual que é o foco dela? Aumentar a produtividade. Porque antes era baseado na manufatura, agora baseado na maquinofatura, a máquina consegue produzir muito mais. Então, conseguindo produzir muito mais, vai ter mais produto no mercado. Tendo mais produto no mercado, vou precisar vender mais, porque não adianta nada, eu produzir um monte e não conseguir vender. Eu preciso produzir muito para poder vender. Então, precisa começar a ter trabalhadores assalariados, para eles poderem gastar os seus dinheiros que eles recebem para poder comprar os produtos. Então, quando a gente começa a pensar na abolição da escravidão, tem essa relação direta com essa primeira revolução industrial. Depois, máquina a vapor. A máquina a vapor também acabou sendo uma grande transformação quando a gente começa a pensar nessa primeira revolução industrial. Por quê? A máquina a vapor ela foi inventada pelo James Watt. Na verdade, que anteriormente ao James Watt, também tinha alguns pesquisadores que já começavam a dar a ideia da chamada máquina a vapor, mas realmente quem acabou levando o grande crédito foi o James Watt. Então, o que ele pensou? Ele pensou que com o vapor ele acaba tendo uma expansão e, tendo essa expansão, é capaz de fazer uma máquina movimentar. Ele teve muito sucesso nisso.
Então, pegando o carvão mineral, aquecendo, vai liberar esse vapor, liberando esse vapor vai fazer com que comece a ter uma movimentação. Então, isso acabou sendo utilizado tanto em locomotivas, ou seja, o trem, durante muito tempo, o principal combustível do trem era justamente o carvão mineral, e também quando a gente pensa em relação às indústrias dessa época, com destaque para as indústrias têxteis, ou seja, as indústrias que fabricam tecidos. Então, aqueles maquinários bastante arcaico, que a gente acaba até visualizando, eles eram movidos a quê? Movidos a carvão mineral. Então tinha esse aquecimento do carvão mineral para poder gerar esse vapor e a partir desse vapor fazer com que a máquina começasse a se movimentar. Depois, falamos também em relação à utilização do aço. Ah, fez diferença, Saulo? Nossa, e como fez diferença, pessoal? Porque quando a gente fala em relação ao aço, estamos falando de uma liga. Essa liga é composta pelo minério de ferro e assim como o carvão mineral. Também é utilizado o manganês. Então, colocando os três juntamente, eu tenho como resultado o aço, que acaba sendo essa liga metálica tão utilizada. Então, começou nessa época aí da primeira Revolução Industrial e até hoje utiliza-se o aço. A diferença é que na atualidade existem variações de aço. Ah, porque esse aço aqui ele é mais resistente à corrosão. Ah, porque esse aqui é mais maleável e assim por diante. Depois, liberalismo econômico. O liberalismo econômico também acabou sendo de grande importância para essa primeira revolução industrial. Por quê? No liberalismo econômico, a gente começa a perceber que agora o Estado vai ter uma intervenção menor na economia, assim como quando a gente começa a fazer uma análise sobre a concorrência, ela começou a ser maior. Então, a livre concorrência. Ah, quer dizer então que quando começa a ter concorrência entre diversas empresas, isso começa a fazer com que tenha um aumento da produção, começa a ter uma maior venda de produtos, então começa a criar essa livre concorrência, o que acaba sendo favorável, porque daí essas empresas, essas indústrias vão começar o quê? A competir no mercado para ver quem consegue levar o seu produto, seja no mercado local, no mercado internacional, não importa, mas essa concorrência acaba tendo essa importância justamente porque, pensando nessa disputa de mercado. Então, nesse liberalismo econômico foi exatamente isso que aconteceu. Depois, nós pensamos em relação às mudanças que essa primeira revolução industrial gerou, conforme eu havia comentado com vocês. É importante ressaltar que ela ficou praticamente, eu disse praticamente presa na Inglaterra. Outros países tiveram participação na primeira revolução industrial de forma muito pequena, eu diria irrisória. Então é por isso que é dito que ela acabou ficando presa na Inglaterra devido aos motivos que eu havia comentado com vocês. A maior economia, essa questão escravocrata que já pensava-se no chamado capitalismo industrial, fazer com que as pessoas tivessem salário. Então foi toda uma estratégia para fazer com que realmente conseguisse implantar essa chamada Revolução Industrial. E no caso, a gente começa a pensar nas mudanças que elas acabaram trazendo. Entre essas mudanças, a gente pode acabar o quê? Elencando várias. Tanto é que nessas mudanças a gente pode pensar no quê? A gente pode pensar na consequência. Então, quais foram as consequências da primeira Revolução Industrial? Diga-se de passagem, esse pensamento, pessoal, é sempre importante ter em mente. Pensar qual é a causa e qual é a consequência de um dado fato, seja ele histórico ou ainda sendo ele em relação à geografia. Olha só. Então, quando a gente começa a pensar nessas mudanças, o que a gente pode destacar? A gente pode destacar o consumismo. O consumismo, exatamente. Por quê? Acabei de comentar com vocês, passou da manufatura para a maquinofatura. O que significa isso? Maior quantidade de produtos. Se tem maior quantidade de produtos no mercado, isso vai ser necessário fazer com que eles sejam mais vendidos também. Comentei agora um pouco com vocês, não adianta nada eu começar a fabricar muito se eu não posso vender. A ideia de fabricar muito é justamente o quê? Que eu vou poder vender. Então, uma vez que mais produtos começaram a entrar no mercado consumidor, mais pessoas começaram o quê? A comprar cada vez mais. Então, se no passado, por exemplo, levava aí, vamos chutar, cerca de 3 meses para um par de sapatos ficar pronto por meio da manufatura,
Com a maquinofatura, em quanto tempo levava para poder fabricar esse sapato? Um dia ou até menos do que isso, algumas horas já era o suficiente para ter um sapato pronto. Colocando isso no mercado, então automaticamente fez com que as pessoas começassem a consumir mais. A essa aula, quando a gente começa a analisar o consumo, é impressionante o quanto ele ocorre nos dias de hoje. Nos dias de hoje não tem nem comparação com a primeira revolução industrial, até porque hoje a gente vê, né, uma quantidade gigantesca de publicidade sendo jogada, né, na nossa frente. Então, isso faz com que a gente comece a consumir. Depois, além do consumo, eu posso falar em relação às cidades. Isso é importante, pessoal. Quando nós falamos sobre industrialização, essa temática da geografia é impressionante o quanto ela está ligada com a urbanização. Eu até comentei isso com vocês. Na realidade, fiquem atentos a esse tripé, que é o que? Industrialização, urbanização e população. Dicas de passagem vai ser as temáticas das minhas próximas aulas. Enfim, então, pensando na primeira evolução industrial, qual que é a relação que a gente pode pensar na cidade? Então, vamos lá raciocinar. Bem, a cidade era e ainda é a localização que concentra o maior número de pessoas. Bem, se concentra o maior número de pessoas, é mais interessante eu colocar uma indústria o quê? Na cidade, quando comparado com a zona rural, pensando nesses trabalhadores. É importante ressaltar que nessa época da primeira revolução industrial, muitas pessoas trabalhavam dentro da fábrica. Nos dias de hoje, ainda várias pessoas trabalham dentro da fábrica, mas é fato que muitas acabaram sendo substituídas por robôs, por exemplo. Então, considerando que a cidade concentrava esse maior número de pessoas, a fábrica procurava estar na cidade, justamente para poder pegar essas pessoas para trabalhar no chão de fábrica, assim chamado, com destaque para a indústria têxtil, conforme eu havia comentado com vocês. Então, considerando que a indústria está na cidade, atrai a população porque começa a gerar emprego, consequentemente, a cidade também começa a criar uma infraestrutura. Uma infraestrutura, Saulo, sim, no caso eu posso pensar numa rede de esgoto, por exemplo, não é dessa época, mas mais adiante, pensando na segunda evolução industrial, posso pensar na eletricidade, então criar uma infraestrutura básica para a população. É claro que ainda que fosse criada essa infraestrutura, é importante ressaltar que não eram todos que aproveitavam ela. A essa aula, até mesmo essas pessoas que trabalhavam dentro desse chão de fábrica que estava comentando, são pessoas mais humildes. Então, essas pessoas mais humildes viviam onde? Viviam em cortiços, dependendo da situação até em favelas, e assim por diante. Então, iam trabalhar e nem sempre elas conseguiam aproveitar essa infraestrutura. Mas não dá para negar o quanto realmente, a partir da fábrica, ela possibilitou essa infraestrutura. E outro ponto, quando a gente começa a pensar na produção, essa produção precisa ser o quê? Escoada. E para fazer o escoamento dela, o que é necessário? É necessário ter uma linha de trem, né? Depois a gente vai pensar em relação aqui às rodovias e assim por diante. Estão percebendo o quanto, então, existe uma relação muito estreita quando nós falamos em industrialização e urbanização? Depois, podemos comentar ainda em relação ao emprego. A essa aula, considerando a primeira evolução industrial, conforme você acabou de comentar com a gente, várias pessoas acabaram trabalhando nesse chão de fábrica. Exato. Então teve uma quantidade significativa de geração de emprego? Isso não dá para negar. Se esse emprego era bem ou mal remunerado, é outra história e, infelizmente, era muito mal remunerado. Tanto é que vamos falar assim, sede por pessoas para poder trabalhar no chão de fábrica era tão grande, mas tão grande, que até mesmo mulheres e crianças trabalhavam no chão de fábrica, pensando na primeira evolução industrial. Você está brincando, só? Não. Tanto é que quando a gente começa a pensar sobre as chamadas leis trabalhistas, isso foi acontecer só na segunda evolução industrial, pessoal. Então, na primeira não tinha essa. Olha, você vai trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, que é o mais normal no nosso país. Olha, você vai ter um descanso. Olha, você vai ter remuneração durante o seu descanso. Você pode ter aí 1 hora de almoço. Esquece, essa época não. Então, as pessoas faziam longas jornadas de trabalho, pensando no quê? Justamente ter um certo emprego para poder se sustentar, para poder comprar alimento e, consequentemente, fazendo com que o dono dessa fábrica se enriquecesse cada vez mais. A essa aula nisso que a gente começa a perceber a desigualdade social que começava a existir e que ainda perpetua. Depois, falamos também em relação à natureza. A natureza, Saulo? Porque justamente nesse período que começou a ter um lançamento maior de poluentes. É claro que não existia uma preocupação em relação a esses poluentes,
mas não dá para negar o quanto que a partir da primeira Revolução Industrial, realmente os impactos ambientais negativos começaram a ser o quê? Muito maiores. Sejam pensando num poluente o que é atmosférico, seja um poluente hídrico, porque os dejetos industriais acabavam sendo lançados no rio e assim por diante. Tanto é que essa preocupação, vamos falar dessa forma, ambiental, isso vai acontecer só na segunda metade do século XX. O que mais? Podemos ainda falar em relação às ferrovias, que tiveram grande importância, até que eu comentei com vocês, fazendo essa relação com a cidade. Essa aula ali na cidade tinha essa indústria, precisava evacuar a produção. Então, ter uma ferrovia seria bastante interessante. As locomotivas elas começaram a crescer durante o período da primeira Revolução Industrial, pensando principalmente no que? Fazer com que os trens fossem abastecidos com os produtos e os produtos começassem a chegar em diversas partes, tanto no mercado local e até, dependendo da situação, fora da cidade, né? Pensando aí no estado e assim por diante. Depois, a gente fala sobre a chamada Segunda Revolução Industrial. Mais uma vez, pessoal, essa periodização que eu coloquei para vocês, 1870, 1970, são valores o quê? Aproximados. Valores aproximados, então não fiquem o quê? Presos a essa datação. Tanto é que fala-se Segunda Revolução Industrial, pensa-se no quê? No século XIX, não vai pensar no ano de 1870 exatamente. Então vamos lá. O que a gente pode destacar? Bem, além da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Japão participaram. Comentei com vocês, na primeira Revolução Industrial, praticamente a Inglaterra foi o que? Exclusiva nessa participação de primeira Revolução Industrial, que realmente implantou essa grande transformação. Quando a gente fala da segunda, outros países também começaram a participar. No caso, conforme foi mencionado aí, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra não, já foi, Alemanha, França, enfim, até a Itália. Que relação que existe quando a gente começa a analisar esses países com a atualidade? Saulo, estou percebendo que ainda são os países que possuem as economias mais fortes. Exatamente, com exceção da China, que não está implantada aí. Mas realmente, o restante são aqueles que possuem a economia mais forte. Estão percebendo? Quando a gente começa a analisar os países que são considerados mais ricos, mais desenvolvidos, também são aqueles que, desenvolvidos do ponto de vista econômico, também são aqueles que acabam tendo essa relação maior com o quê? Com uma análise o quê? Histórica. Estamos falando aí do século XIX, essa participação da segunda Revolução Industrial, Saulo, que fez com que essas nações começassem a se enriquecer, exatamente, e elas perceberam isso. Elas perceberam o quanto o capitalismo industrial era muito mais lucrativo quando comparado com o capitalismo comercial. Lá da época das grandes navegações, mercantilismo, não, esses países começaram a perceber, não, imagina, se a gente começar a implantar a indústria, realmente a gente vai se enriquecer de uma maneira muito mais rápida. Depois, progresso científico e tecnológico. Progresso científico e tecnológico. Bem, quando a gente fala sobre a segunda Revolução Industrial, foi o momento onde a ciência, a tecnologia, elas acabaram sendo o quê? Empregadas no chão de fábrica. Não só ciência e tecnologia, a gente pode pensar ainda na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, elas começaram a ser implantadas no chão de fábrica. Então, se são implantadas dentro de uma fábrica, qual que é a consequência disso? A consequência é fazer com que a produção ela aumente ainda mais. Porque em relação à ciência vai ter o quê? Toda uma metodologia a ser implantada justamente pensando nesse aumento de produtividade. Então, quando a gente começa a pensar na segunda Revolução Industrial, foi importante essa condição científica para poder fazer com que a produção tivesse um formato exponencial. Diferente da primeira. Na primeira isso não foi considerado, mas na segunda, a partir da segunda, isso já foi bastante considerado e depois na terceira, na quarta, então, nem se fale. Depois, eletricidade. A eletricidade é importante destacar quando a gente comenta sobre a segunda Revolução Industrial. Por quê? Ela acabou sendo um divisor de águas, pessoal. É impressionante o quanto a eletricidade trouxe transformações para o mundo.
Saulo, você comentou que na primeira utilizava-se o carvão mineral para fazer com que as máquinas funcionassem. Então, na segunda revolução industrial, utilizava a eletricidade? Exatamente. Utilizando essa eletricidade, as máquinas podiam funcionar por mais tempo até e ser o que mais eficientes quando comparado com as máquinas da primeira revolução industrial. É importante ressaltar que, inicialmente, houve uma certa resistência pela população do uso da eletricidade. Muitos não consideravam aquilo seguro. Tá brincando, só? Não. Claro que na atualidade é difícil pensar em relação a isso. Até porque, quando a gente fica sem energia elétrica, nossa, parece que é o caos dentro das nossas casas. Mas não dá para negar que no começo existia uma certa resistência. É a mesma ideia quando a gente pensa na internet. No começo da internet também existia uma certa resistência. Claro que para a maioria não, uma vez que nasceu já tinha internet, já era bastante comum. Mas para as pessoas que nasceram e ainda não existia internet acessível a todos e começaram a perceber esse acesso, tinha uma certa resistência. Mas foi passando o tempo, foram que se acostumando. E com a eletricidade aconteceu da mesma forma. Depois, penso ainda em relação ao petróleo. E no caso do petróleo, eu posso dar destaque ao quê? Ao motor a combustão, ou chamado também motor a explosão. Esse motor a combustão é o que? Utilizado no veículo. Saulo, quando eu penso em relação a um carro, realmente foi a partir daí da segunda revolução industrial? Exatamente, isso fez toda a diferença, porque agora temos o que? Veículos particulares. Novamente, quem quer ter acesso a esses veículos particulares? A elite. O restante, infelizmente, não ia ter condição para poder adquirir um automóvel. Enfim, mas quando a gente comenta em relação ao petróleo, realmente acabou sendo uma grande transformação, assim como a eletricidade, porque a partir da segunda revolução industrial começou a fazer uso desse petróleo. Começaram a perceber que a partir dele poderia fabricar combustível, e esse combustível ia ser utilizado nesse motor a explosão? Exatamente. Tanto é que, anteriormente à segunda revolução industrial, o carvão mineral, de longe, era o recurso energético mais utilizado no mundo. Com a segunda revolução industrial, percebendo o grande potencial de uso desse petróleo, aí sim o petróleo passou a ser a fonte mais utilizada e ainda é a mais utilizada. Depois, falamos em relação ao urânio. Saulo, e aí, o urânio também começou a ser utilizado nessa época? Exato, até porque quando a gente pensa na tecnologia do urânio, isso remete o quê? À Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial está dentro aí da Segunda Revolução Industrial. Então, quando começou a utilizar o urânio, pensando na produção de energia elétrica, ou ainda posso pensar numa condição bélica, ou seja, a produção do urânio para poder fabricar armas nucleares e assim por diante. Então, essa tecnologia começou aí nessa segunda revolução industrial. Depois, alumínio. O alumínio também acabou sendo um grande divisor de águas. Por quê? Alumínio ele acaba sendo muito utilizado no setor aeronáutico, aeroespacial. Então, estamos falando de um metal do qual ele possui grande resistência, mas ele é bastante leve. Então, realmente, quando começou a fazer uso do alumínio, o setor industrial, pensando na fabricação de diversos produtos, teve um grande salto, porque não começavam a pensar que seria possível ter um metal leve e que tivesse grande resistência, como é o caso do alumínio.